Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. De Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Páscoa, do alimento, né? Nós sabemos que essa data, na verdade, é uma data comercial, né? Cultural. E hoje em dia, eu vou dizer que há alguns anos atrás, essa data tinha mais sentido. Hoje em dia é complicado falar sobre isso, porque é muita hipocrisia. As pessoas falam da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, e que não pode comer carne e tal, mas as pessoas estão mentindo, tirando vida, roubando, se prostituindo. Aí na hora de colocar o prato na mesa, é Sexta-feira Santa, não pode comer carne por causa de Jesus. Vamos comer peixe. Então isso é uma criação, né, católica romana, que os evangélicos também, a maioria aderiram. Não tem fundamento bíblico, faz sentido não comer carne, comer peixe. Até parece que peixe também não é carne. Ou frango não é carne, deixa de ser carne. Né? Não faz nenhum sentido bíblico, a não ser dentro da cultura do judaísmo, que não era nem a carne, era a questão do sangue, que não tem nada a ver também uma coisa com a outra. Mas enfim, o significado de Páscoa, né? O que foi que Jesus comeu na Páscoa? Na última Páscoa, ou na última ceia, porque ceia quer dizer um jantar noturno, né? A ceia é um jantar, a ceia não é uma tradição cristã, religiosa, não é isso que os pastores fazem. Santa Ceia não existe. A ceia era um jantar. Os judeus comemoravam a Páscoa e nessa Páscoa eles ceavam, eles se alimentavam. E o que era que Jesus comia na Páscoa? Jesus comia pão ázimo, ou seja, pão sem fermento, e bebia vinho, e provavelmente consumia também cordeiros assados e chás de ervas amargas, e dentre outros alimentos de tradição ali da época judaica, que compunha ali aquela refeição. Então era uma refeição, e naquela refeição, naquela ceia, naquela comida, tinha vários alimentos dentro daquela tradição. A primeira Páscoa era a Páscoa de Moisés, eu posso classificar assim, foi no deserto, quando aquele povo saiu do deserto, e no deserto Moisés celebrou a Páscoa, e ali aquele povo fez aquela festa ali, e a Páscoa tinha esse sentido de pachate, ou passagem, passar. Então ele estava passando, né, de uma condição de escravidão para uma liberdade. Eu coloco entre aspas aqui a liberdade, porque ali estava dentro de um contexto humano, era uma escravidão humana, e eles passaram a viver a liberdade ali, sentido a terra prometida, né? Mas na verdade eles não eram livres coisíssima nenhuma, porque eles estavam carregados de conceito, de pecado, de cultura pagã. Então eles não eram livres, eles estavam sendo libertos, mas não eram livres. Então ali foi a Páscoa de Moisés, a passagem ali. Jesus também, Jesus de Nazaré, ele celebrava a Páscoa dos judeus. Só que na Páscoa de Jesus era uma outra mensagem. A Páscoa de Moisés era tirar do Egito e levar para a terra prometida, para a terra de Canaã. A Páscoa de Jesus tinha um outro conceito, que era para eles saírem de uma condição de morte e entrar em uma condição de vida. Era passar da morte para a vida, porque Jesus celebrava ali a Páscoa, mas dentro daquela mensagem ali da Páscoa, da ceia, ele já estava ali falando que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, né? Então aquele povo também iria passar, né? A Páscoa tinha esse sentido em Jesus. O sentido da Páscoa em Moisés era sair do Egito e entrar na terra prometida. O sentido da Páscoa de Jesus era passar da morte para a vida. Por isso que João disse, nós passamos da morte para a vida, né?
E nós vivemos o sentido da passagem, não de Jesus, da morte para a vida. Porque no nosso tempo, nós não nascemos dentro de um conceito de morte, de pecado. Porque o pecado era a transgressão da lei. Então aquele povo que viveu na época de Jesus, eles passaram do pecado, passaram da morte para a vida. É o que Paulo explica em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, né? Quando Paulo diz assim, portanto, agora, não é isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí no versículo 2, Paulo diz, Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou, nos libertou da lei, do pecado e da morte. Como nós não estávamos incluídos naquele contexto, ou seja, nós não vivemos o tempo da lei, então nós não passamos da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida foram os judeus que estavam mortos e foram ressuscitados em Cristo. É o que Paulo falou também em Efésios capítulo 2, versículo 2. Vós estando mortos em pecados e delito, ele vos vivificou. Então eles passaram da morte para a vida. Quando Jesus celebrou ali a Páscoa com os judeus, e principalmente a última Páscoa, ele pegou o pão, partiu, deu graça e disse, comei vós. Vós quem? Os discípulos ali, os discípulos ali representavam a nação de Israel, né, gente? Os 12 apóstolos ali representavam as 12 tribos que representavam a nação de Israel. Então, ali era uma representatividade. É como se os discípulos fossem os ministros das leis do nosso país, que representa as leis, né? Então, os discípulos comiam a Páscoa e Jesus dava uma mensagem ali. Esse pão é o meu corpo que será dado por vós. Pegou o cálice, esse é o cálice da nova aliança, que será derramado em favor de muito, não de todos, em favor de muitos. Tomai, comei e bebei. Então aquilo era exclusivamente para os judeus. Os não judeus não participavam da Páscoa, tá bom? Nem mulher, nem criança, ninguém. Só ali, aquele clero ali, aquele corpo apostólico que participava. E lá no Antigo Testamento também dizia que o estrangeiro não podia comer a Páscoa, a não ser se fosse servo, escravo, criado em casa, e já fosse ali da família que podia comer, tinha que ser também circuncidado para comer a Páscoa. Então nunca existiu Santa Ceia, sempre foi Páscoa dos judeus. Então Jesus celebrou a Páscoa comendo pão sem fermento, vinho, cordeiro assado, chás de ervas amargas, etc. E dentro daquela cumelância ali, havia ali uma mensagem: vocês estão passando da morte para a vida. Quando ele morreu, né, e ressuscitou, e hoje as pessoas comemoram a ressurreição, o domingo de Páscoa. Quando ele ressuscitou também os mortos. Paulo disse: primeiro ressuscitarão os mortos. Os mortos serão ressuscitados primeiro. Aí Paulo disse: depois nós que ficarmos vivos para a sua vinda, seremos arrebatados. A palavra arrebatado ali é harpazo, tomado para si, tomado à força. E o que foi que Cristo fez? Tomou das garras da morte e trouxe para a sua vida com Deus. Então eles foram arrebatados da morte. Por isso que Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé da vida do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo também está crucificado para mim. Então Paulo estava dizendo: eu fui arrebatado. Esse é o sentido do arrebatamento. Não tem nada a ver de levar a igreja para o céu, mas sim de tomar a consciência dos filhos de Deus e dizerem: vocês me pertencem, eu sou o rei de vocês, eu que governo vocês, vocês não estão debaixo de pecado, vocês não estão debaixo de condenação, porque eu sou o verdadeiro alimento, eu sou a verdadeira Páscoa, e vocês se alimentaram de mim, e quem se alimenta de mim jamais terá fome, jamais terá sede. Esse é o sentido da passagem, né? Então nós que nascemos depois dessa obra consumada, nossa Páscoa, nosso pão agora, nossa Páscoa é do Espírito.
A nossa Páscoa é espiritual, não é a de Moisés, não é a de Jesus de Nazaré, é a Páscoa do Espírito, é entender o alimento espiritual. Então vamos lá. Graça, o verdadeiro alimento da nossa Páscoa. Então qual é o alimento da nossa Páscoa? É o cordeiro? É uma galinha? É um peru final de ano? Não, qual é o alimento da nossa Páscoa? É o pão ázimo? É o pão que o pastor vai orar e abençoar? É o copo de vinho? É o copo de suco? Não. Nosso alimento é a graça de Deus. Nosso alimento é espiritual. Olha lá. João 6,30. Perguntaram então: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos? Que operas tu? Aí os judeus começaram a perguntar: qual é o sinal que tu faz? Porque nós queremos ver. Nós queremos ver. Aí assim estão os pastores hoje. Toma aqui, você tem que ver, tem que comer o pão, tem que beber, para agora você ser inserido no corpo de Cristo. Se você não comer, se você não ver esse pedaço de pão, se você não tomar essa taça de suco ou de vinho, porque você precisa participar literalmente, aí você não tem vida com Deus. Assim estavam eles. Aí vem Paulo lá aos Hebreus 11 e diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Você não vê. A fé não é algo material. A fé, ela é um dom, ela é imaterial, que se materializa na sua vida. Mas a fé, ela não é algo visível, físico. Eu não tenho que ver um sinal para acreditar. Eu não tenho que tocar para sentir Deus. Eita, Deus falou forte comigo. Ô glória, por quê? Me arrepiei todo. Não, sentimento da carne. Eu tenho que, a mensagem de Cristo, a mensagem da ceia, a mensagem da Páscoa, ela tem que me trazer uma consciência do que Ele fez, do seu sentido, da sua obra, do seu propósito. E não é emoção, não vou comer carne, porque hoje é sexta-feira santa, aí não come carne, mas domingo todo mundo vai para o shopping comprar ovo, o ovo pascual, o ovo do coelho. Não, tá vendo? Comercialização, né? Aí minha filha veio, eu quero um ovo de Páscoa. Não, a gente vai dar, quer um chocolate? A gente comprou uma caixa de chocolate, custou R$16,90, R$15,90 eu acho. Come chocolate, mas eu vou pagar 70 conto num ovinho de Páscoa desse tamanho, para alimentar o comércio? Vou nada, gente. Aí eu tinha um pastor que ele dizia assim, ó, ele só trazia essa mensagem também. Hoje é domingo de Páscoa e crente não come ovo de Páscoa. Aí vem o Google, né? Não, porque eu pesquisei no Google e o coelho é um animal... eu esqueci até, é tanto tempo que já faz isso. Mas enfim, é um animal que representa promiscuidade sexual. E aí vinha trazendo umas teorias. Porque você já viu que quando o coelho se acasala, nasce um bocado de coelhinho. Então, dentro da igreja falando sobre isso. Então é um símbolo da fertilidade, do não sei o quê. Então crente não pode comer ovo de Páscoa. Eu ficava olhando assim. Aí um dia na reunião eu falei, pastor, quando esses irmãos trouxerem ovo de Páscoa, traga para mim. Não, Elcio, tu é obreiro. Eu falei, eu quebro esse ovo de Páscoa e como chocolate, pastor. Para com isso, pastor. Que coisa. Olha com que os homens estão preocupados, se pode comer ovo de Páscoa ou não. O homem de trazer uma reflexão sobre o sentido da Páscoa, um ensinamento, vamos trazer isso. Mas não, vai trazer a questão de ovo de Páscoa. Então eles perguntaram, que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos? O que operas tu? 31, João 6,31. Aí eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Olha, crente bíblico, tá vendo? Porque tem gente que assina, irmão, você está falando uma coisa aí, mas está escrito. Está escrito, mas você interpretou o que está escrito? Aí se eu falar isso aqui agora, sabe o que é que eles vão dizer? A serpente distorcendo a palavra. Porque quando Eva disse, o Senhor disse, aí a serpente disse assim, mas foi assim que ele disse? Esse irmão é uma serpente, ele está igual a serpente iludindo no deserto. Porque a gente está mostrando aqui que está escrito, ele está dizendo, mas não é bem assim como está escrito.
Você percebe que quando a pessoa não entende um contexto de um assunto, a pessoa começa a usar a própria escritura para distorcer tudo que está escrito? Então os judeus disseram isso para Jesus. Está escrito, do céu deu-lhes pão a comer. E agora o que é que Jesus vai responder para esse povo que usou as escrituras? O que é que Jesus agora vai responder? O que é que o irmão Elcio vai responder quando o irmão chega para mim e diz assim: irmão, mas está escrito, ó, trazer o dízimo à casa do Senhor. Aí vem o irmão para cá distorcer, dizendo que não é para trazer o dízimo. O irmão está indo contra a palavra aqui, irmão, ó, está escrito, trazer o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento e depois fazer prova de mim. Está escrito, aí vem o irmão Elcio dizendo que não está escrito. O Senhor é uma serpente, o Senhor está distorcendo o que está escrito. Por quê? Porque não é tudo que está escrito do jeito que tu entendeu. Está escrito, mas está escrito como? Você entendeu o que do que está escrito? Aí o crente vai lá em Ezequiel, no capítulo 28, e aí ele lê lá, olha, porque ele se assentou no meio dos mares, dizendo ser Deus. Aí ele vai lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, olha, porque ele disse assim: subirei aos céus, acima das estrelas estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Está escrito. Aí o crente diz: está escrito, é o diabo. O diabo que disse que ia subir acima das estrelas e colocar o trono acima do trono de Deus e seria semelhante ao Altíssimo. Está escrito, irmão. Aí é o diabo. Não, irmão, está escrito assim, mas não está dizendo que é o diabo. Aí você tem que ler com paciência, com graça de Deus, para entender como está escrito. Ali era um rei pagão. Nabucodonosor não foi um personagem. Nabucodonosor, na verdade, era um governo, né? Então, teve vários Nabucodonosor. Nabucodonosor era um título. Então, teve reis da Babilônia, que uns eram mais maleáveis, outros eram autoritários. Só que ali conta a história de um rei babilônico, que ele, por ser muito poderoso, né, ele disse: construí tudo isso com as forças dos meus braços, foi eu que construí. Aí tem um episódio que Deus vai, está lá em Daniel, né, e Deus tira o raciocínio do rei, Deus tira a consciência do rei e manda ele para um pasto comer capim como um animal, porque a soberba, a prepotência do rei era tanta que ele disse: olha, eu construí tudo isso aqui com a força dos meus braços. Então esse mesmo rei, ele diz que ele vai colocar um trono acima das estrelas. E o que é estrela? Aí o crente vem e diz: estrelas foram os demônios que Satanás puxou com ele. Colocarei o meu trono acima das estrelas. Ou seja, se existem estrelas, existem pessoas importantes, eu vou colocar acima dessas pessoas importantes, e eu vou ser semelhante a Deus. Eu não quero ser semelhante às estrelas, eu quero ser semelhante a Deus. Paulo vem falar de estrela e ele diz: uma estrela se difere de glória de outra estrela. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. E cada estrela se difere de glória de uma da outra. Paulo está fazendo uma analogia daquilo que tem glória, daquilo que é glorioso, daquilo que é importante. Aí Nabucodonosor, ele diz: eu vou colocar meu trono acima das estrelas. Você é uma estrela. Eu sou uma estrela. Nós somos estrelas. Você sabia que você exerce um papel fundamental e importante e você brilha para alguém? Você influencia alguém? Você é importante para seu filho? Você é importante para o seu pai, para sua mãe? Você é importante na sua comunidade? Você é uma estrela no sentido de que você é um empregador? Você é uma estrela no sentido que que pessoas dependem, precisam de você para alguma coisa? Agora você não pode deixar isso subir para o teu coração e você se exaltar e querer pisar nas pessoas. E Nabucodonosor, ele queria. Aí Deus disse: vai morrer. E todos verão e dirão: não é esse homem que fazia, acontecia? Assim foi no Ezequiel, ali não é Nabucodonosor, ali é o rei de Tiro.
E o rei de Tiro tem nome. A gente pesquisou e descobriu que naquele contexto era o rei Irão. E se você vai buscar mais um pouquinho, quem era o rei Irão? O rei Irão, na verdade, ele foi um grande construtor. Ele é conhecido como o pai da maçonaria. A maçonaria também tem Salomão como pai maçônico, você sabia disso? Mas o rei Irão, ele foi amigo de Davi. O rei Irão, ele financiou a construção do templo de Salomão. Quando Davi morreu e deixou tudo preparado, o rei Irão chegou e ajudou Salomão, negociou, comercializou. Ele era um comerciante. Esse homem era tão poderoso que ele tinha frotas navais da época. Me parece que ele tinha um exército marítimo poderosíssimo, que ele dizia assim: eu vou me assentar no meio dos mares. E foi lá no meio dos mares que ele morreu. E as pessoas diziam: ué, não dizia que era Deus? Não dizia que era infalível? Foi transpassado. Mas a religião vem e interpreta: está escrito, é o diabo. Não, aí ó. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito? Usando a palavra, usando as escrituras. Como está escrito? Do céu deu-lhes pão a comer. Aí vem Jesus agora. Olha lá. João 6,32. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo. Olha, então eles usaram as escrituras dizendo: ó, nossos pais nos deram o pão do céu. Está escrito. Então quando você falar do Evangelho da Graça, alguém vai dizer: não é bem assim não, viu, irmão? Está escrito. Está escrito. Está escrito que Paulo deu Santa Ceia, Coríntios 11. Está nada escrito que Paulo deu Santa Ceia. Está escrito que Jesus deu Santa Ceia lá em Lucas e os discípulos comeram. Está escrito. Está nada escrito que Jesus deu Santa Ceia. Jesus estava comendo, ceando, só isso. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então observe que quando eles disseram está escrito, eles se referiam a Moisés. Porque Moisés foi aquele que deu o maná. O maná caiu do céu, era o pão, era o alimento, e Moisés entregou. Só que aquele maná não era o maná verdadeiro. Aquele ali era um pão que perecia. É a mesma linguagem de Jesus, que Jesus usa em João 6, 27, quando Jesus diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, o qual o Filho do Homem vos dará. Então quem trabalhava pelo pão que perecia, estava igual aos judeus que dizia: está escrito, porque comeram o maná da época de Moisés. E quando a gente fala de maná que caiu do céu da época de Moisés, isso aqui, irmão, tem um contexto. Assim como a Páscoa de Jesus trazia um ensinamento, a Páscoa de Moisés, o maná de Moisés, a lei de Moisés, estava tudo dentro de um contexto. Então o alimento que Moisés deu àquele povo não se limitava apenas em um maná que caía do céu, mas todo um sistema doutrinário de 613 ordenanças. Então aquele alimento, dentro daquela casa de Israel, dentro daquela mesa mística, dentro daquele caldeirão judaico, do judaísmo, dentro daquela cultura, dentro daquelas lavagens, das abluções, dos sacrifícios, dos jejuns, do derramado óleo, da circuncisão, tudo aquilo gerava morte nas pessoas. Aquele alimento, aquele maná, aquela Páscoa, embora fosse uma representatividade de uma libertação do Egito, mas aquilo, na verdade, escravizava a consciência das pessoas, porque não viviam de fato para Deus. Viviam debaixo de regras. E aí Jesus disse: não, Moisés não deu o verdadeiro alimento. Agora, quem vos dá o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro alimento, a verdadeira ceia de vocês, quem dá é Deus. Ele vos dará o verdadeiro pão do céu. É Ele que vai... mas o maná caiu do céu. Caiu do céu porque a lei foi Deus que deu a Moisés para o povo. Mas o verdadeiro pão do céu não era aquele maná. O verdadeiro pão do céu
Era Cristo. Olha lá. Não era o pão ázimo também. João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Viu? Aí, irmão, ele dá vida ao mundo. Então, use a lógica. Olha para o mundo aí. O mundo tem vida de Deus? Logo, esse mundo aqui tem interpretação. Esse mundo aqui não é o cosmo, gente. O mundo está em guerra. O próprio Jesus disse que ele veio trazer não paz e espada. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então eu preciso entender essas falas e ir contextualizando e essas coisas, essas conexões, dá muito trabalho. E o pastor do sistema não quer perder tempo, porque ele quer investir tempo e arrancar dinheiro e pedir oferta para comprar um avião, porque o dele está velho. Então, se o pastor perder muito tempo, que não é perder tempo, é um prazer falar, mas se o pastor perder muito tempo explicando essas coisas, ele não vai manipular a mente das pessoas para trazer a oferta no altar. A energia que o pregador vai gastar para ensinar, para explicar que mundo aqui não é cosmo, eles vão gastar essa energia para falar de sacrifício, de campanha, de dinheiro, de prosperidade. E é isso que faz a lavagem cerebral, ou a sujeira, né? Que a verdadeira lavagem na mente, no cérebro, vem com a graça, para lavar mesmo, tirar toda a toxina, toda a impureza, toda a sujeira que o sistema religioso colocou. Então o mundo aqui que ele se refere é o mundo do ecumene, dos eleitos, dos predestinados em amor, dos filhos. O mundo dos filhos, eles estavam perdidos. Aí vem Zaqueu, sobe numa figueira. Ei, Zaqueu, desce daí. Tu é desse mundo, ecumene, dos salvos. Hoje me convém pousar na tua casa. Aí alguém parece que questiona, né? E diz assim: não, Zaqueu é cobrador de imposto, é ladrão. Ele, se ele está roubando o povo, eu não sei. Quer dizer, ele sabia, né? Mas esse aí é um filho de Abraão. E hoje eu vou entrar na tua casa. Zaqueu desce, a consciência vem. Zaqueu já começou a comer do pão da vida. Senhor, eu nem lembro. Mas se eu defraudei alguém, eu vou retribuir, restituir quadruplicadamente ou 4 vezes mais. Um filho. Então esse é o alimento que tira toda a sujeira da tua consciência. Esse é o alimento espiritual. Esse é o alimento, é a graça do Pai chamando os filhos para viver em santidade. Não é um pedaço de pão. Quantas pessoas eu vi com hipocrisia, comendo pão lá, a Páscoa, a ceia, né? A Santa Ceia do Senhor. Um dia antes estava na prostituição, um dia antes estava lá vivendo uma vida totalmente errada, eu conhecia, mas no outro dia, domingo, primeiro domingo do mês, estava lá, baixou, a bará subiu, creme crack, samambaia, e vida com Deus, não tem, irmão. Aí eu chegava, né? Eu era ministro, eu pregava evangelho, eu pregava a Bíblia. Eu chegava para o pastor e falei: pastor, me perdoe. Por que a Bíblia nos ensina uma coisa e o senhor permite isso, pastor? O senhor não sabe, pastor? O senhor conhece a vida dessa pessoa? Sabe o que o pastor dizia para mim? Elcio, a gente não pode julgar as pessoas, não. Velho. Mas isso aí não tem a ver com julgamento, tem a ver com consciência. O que foi que Paulo falou daquele jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai? Paulo disse: vocês não têm vergonha na cara, não, é? Tira esse jovem do meio de vocês. Ele vai contaminar vocês, porque as más conversações corrompem o bom costume. Vocês permitem aí esse jovem na comunidade se relacionando com a mulher do próprio pai, o sobrinho vai ver e vai achar normal. A cunhada vai ver e vai achar normal. O pastor vai ver e vai achar normal. Vão normalizar tudo, daqui a pouco está todo mundo na carnalidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo diz: tira. Não é para vocês odiar, não. Mas ele não pode estar assim no meio de vocês. Cadê alguém aí para julgar essa causa? Ou vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos? E julgar os anjos era julgar os mensageiros, tá?
Vocês vão julgar os anjos. E Paulo sabia disso, né? Porque Paulo, Paulo era um anjo, um mensageiro. Quando Paulo começou a pregar, olha os bereanos julgando o anjo, olhando para ver se aquilo que Paulo pregava tinha fundamento. Paulo disse: vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos, os mensageiros? E vocês não estão julgando essa causa aí, deixando isso acontecer dentro da comunidade de vocês? Aí o pastor disse: não pode falar não, porque... Eu sei, pastor, porque não podia falar, porque a pessoa dava dízimo alto e o senhor não queria perder falando a verdade. Só por isso. Não tinha outro motivo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, dá vida aos filhos, aos predestinados, aos eleitos. João 6,34, vamos lá. Vamos adiantar. Disseram, pois, Senhor... quando eles ouviram que o pão de Deus dava vida ao mundo, eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós queremos desse pão. Você sabe que todo mundo quer Deus, né? Você já foi falar de Deus e as pessoas dizem assim: eu não quero Deus. Ninguém. Com exceção daqueles que se dizem ateus, que dizem: não quero Deus porque eu não acredito. Mas para quem você falar de Deus, as pessoas querem Deus. Vai agora numa bocada lá, na boca lá do tráfico, chega lá para o líder e fala de Deus. Ele vai dizer: o que é Deus? Quantos presos estão pagando lá na penitenciária, na cadeia? Quantos presos estão lá com a Bíblia? Lê mais a Bíblia, só lê lá, né? Quando eu estava fora eu não lia, mas está lá com a Bíblia na mão. Querem Deus. Quantos crentes não vão evangelizar lá nos presídios e eles choram e aceitam Jesus? Porque todo mundo quer Deus. Todo mundo tem sede de Deus, mas as pessoas têm uma sede errada. As pessoas não têm uma sede para viver o amor de Deus. A sede das pessoas por Deus é para que Deus venha os livrar de situações que eles se meteram. Que Deus venha agora resolver os pepinos da vida deles. Então todo mundo quer Deus, para que Deus venha. Eu lembro de uma irmã, de uma crente, uma senhora, que ela dizia, eu pregava na igreja que ela congregava, toda vez que eu terminava a mensagem, ela: irmão Elcio, você é um homem de Deus. Ore pelo meu filho fulano, para que Deus venha libertar ele da cadeia. Eu falei: minha irmã, ele foi preso agora, tráfico de droga, tem que pagar o preço. Como é que eu vou orar para Deus libertar ele? A única oração que eu posso fazer, minha irmã, se a senhora quer, é para que quando ele sair de lá, ele saia consciente de que ele tem que ter uma vida com Deus e largar essas coisas aí. Mas a irmã é obreira e quer que eu ore para Deus enviar um anjo para libertar seu filho que está condenado por tráfico. Me perdoe, mas eu não posso ir contra a palavra. Senhor, me dá desse pão, sempre, eu quero desse pão. Eu quero me alimentar desse pão. Por quê? Porque esse pão traz vida, disse Jesus. Já que esse pão traz vida, então eu quero desse pão. Quer? Quer. Então vamos lá. Aí quando o pão começa a vir, eu até queria, mas não era bem assim que eu queria, não. Eu queria desse pão, mas eu queria... Tá igual a minha filha, que vai comer o pão, tira só o miolo e joga a casca fora? Só quer comer... Eu quero desse pão, mas eu quero só aquilo que me agrada. Eu vou ser bem seletivo aqui. Eu quero esse pão, eu quero essa palavra, mas eu quero aqui. Eu quero a parte que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero esse pão, mas eu quero aquele pão que diz assim, ó: você é mais do que vencedor. Eu quero esse pão, mas eu quero aquele pão que diz assim lá em Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá todas as vossas necessidades de glória em glória em Cristo Jesus. Eu quero desse pão, mas eu não quero desse pão que diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Eu não quero a parte do pão que diz assim que eu preciso perdoar o meu inimigo. Eu não quero a parte desse alimento, eu não quero comer dessa ceia. Essa ceia eu não quero. Eu quero escolher o tipo de alimento que venha fazer bem ao meu organismo. Todo mundo quer, mas quer assim.
Eu quero Deus porque Deus vai me dar um casamento abençoado. Eu quero Deus porque Deus vai me dar uma casa. Eu quero Deus porque eu estou gastando demais nas festas e agora eu vou economizar. Aí vira um canguinha. Eu quero Deus. Não, irmão. O pão está aí. O pão da vida. E na vida você só tem vida boa? Não. Na vida você passa por luta, passa por dificuldade. Tem os espinhos, tem a rosa? Tem, mas tem os espinhos também. Então o pão da vida vai te nutrir para você superar as dificuldades dela. O pão da vida vai te dar saúde, vai te trazer benefícios, vai te sustentar nos momentos de dor, de angústia, de perda. O pão da vida, o pão de Deus que Jó se alimentava, trouxe a consciência de que tudo que ele perdeu, ele sabia que Deus era o seu Redentor e que por fim se levantaria em seu favor. O pão da vida, o pão de Deus que Jó nutria a sua fé, sabia que os propósitos de Deus não poderiam ser frustrados. Agora, quando você não come do pão da vida e come do pão da padaria, do pão do pastor, do ensinamento do homem, pastor caiu, crente cai. O líder adulterou, o outro não quer mais conta com Jesus porque acha que foi Jesus que nos sustentou. Qual o tipo de alimento que você está comendo nessa Páscoa? Você está se alimentando do verdadeiro sentido de Cristo? Ou está fundamentado no ovo de Páscoa, no ovo de chocolate, nas doutrinas saborosas, né, da religião? Vem aqui, irmão, vou te dar um chocolate docinho. Você pega aquela oferta, aquele envelope, faz um sacrifício de R$1.000 e Deus vai se ver na obrigação de multiplicar na sua vida, porque está escrito: batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei, e tudo que você pedir você recebe. Usando as escrituras, totalmente descontextualizada. Aí o crente vê e diz: olha, chocolate da Páscoa, é docinho, um pirulito. Não é. Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Mas eu queria daquele modelo que Moisés mandou, que caiu do céu. Eu queria aquele que enchia minha pança. Jesus disse: não é esse não. Não é esse pão que eu vou te dar não. Esse pão aí que vocês querem, vocês comem hoje e amanhã está com fome. Esse pão aí perece. Esse pão aí é terreno. Mas o pão que eu tenho para vocês é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Não é quem come, é quem vem. Não é quem come de alguma coisa. E quem crê em mim jamais terá sede. Você vem, você crê, então você agora vai se alimentar desse pão. E quando você se alimenta desse pão, dessa mensagem, porque você veio, você jamais terá fome. Você não vai ter fome, ficar buscando outro tipo de alimento, porque o alimento de Cristo é o suficiente. Você não vai ter fome. Rapaz, eu já provei de tantas coisas nessa vida, eu vou usar aquele tipo de entorpecente. Aquele é fraco, eu vou partir para outro. Aquele também eu já me acostumei, eu vou para outro. Aquele não deu certo. Então agora eu vou mudar de sexo. Aquela ali está ruim, eu vou mudar de novo, vou trocar de novo. Então o povo vive em busca de alimento que não sacia nada, não mata a fome. Aí você vê um povo tudo perdido. E nasce homem, quer virar mulher, nasceu mulher, quer ser homem. E eu não estou falando de um sentimento biológico, ou nasceu com aquilo. Eu estou falando de uma transformação estética, de ter que provar, de ter que mudar, de ter que... Você vê um desespero nas pessoas. É o homem querendo virar Barbie,
que depois quer virar a mulher da Barbie, e faz cirurgia, e vai para uma religião, e vai para outra, e era da igreja, e agora já é de outra coisa. É um povo tudo perdido, não tem identidade, não sabe o que quer da vida. Por quê? Porque estão sempre atrás de alimento que não pode matar a fome. Mas quando você se alimenta do pão da vida, você respira, você passa a viver agora, ter vida com Deus, acalma a tua alma, sossega a tua mente. A nossa ansiedade, as nossas preocupações, dizia Jesus, não vai acrescentar um côvado à tua estatura. Imagine pessoas que nascem e têm aquela ambição, né, de serem ricas, de serem importantes. Eu conheci um jovem e ele era usuário de droga. Eu comecei a ensinar o esporte para ele. E ele disse que tinha um sonho para ir para a Marinha e pediu para eu treinar ele. Eu treinei ele, ele foi para a Marinha, serviu na Marinha. Depois o tempo foi passando. Ele casou com a minha cunhada, teve um filho. Eu levei para a igreja, ele se batizou no sistema. Depois eu conheci a graça, ele também conheceu a graça. Eu saí do sistema, ele começou a seguir o caminho da graça, começou a pregar o evangelho da graça. Depois, por motivo de trabalho, discussão com a esposa, terminaram o relacionamento. Ele não aceitava, passou a ser um agressor, saiu da igreja, da graça, não da igreja, mas deixou o evangelho. E eu aconselhava, e um dia ele me disse assim: já orei, já pedi a Deus esse pão, mas Deus não me deu, Deus não fez, então agora estou na bruxa. Eu falei, então siga o seu caminho e não atravesse o meu, porque a partir de agora, como disse Paulo, eu te entrego a Satanás, para que a carne seja destruída e teu espírito seja salvo se tu é filho de Deus. Essa expressão que Paulo usa é dizer o quê? Não quero conta com você, sua vida agora é a sua vida, eu não vou mais aconselhar você. Então, um dia ele tentou matar minha cunhada, e eu tentei dormir, não conseguia dormir, e eu perguntava a Deus por que eu não conseguia dormir, e até que uma hora eu fui escutar o barulho da porta vizinha, e era ele enforcando minha cunhada, e eu arrebentei tudo, arrebentei a porta, expulsei ele de lá. E aí, hoje ele vive no mundo das drogas. E aí eu lhe pergunto, não conheceu o pão da vida? Conheceu. Mas as pessoas às vezes têm a cabeça dura de não se sujeitar. Não querem Deus, querem se tornar o seu próprio Deus. Deus do seu destino. Vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que eu acho que tem que ser. E aí as pessoas quebra a cara. Não tem humildade para reconhecer que você é fraco, de que você precisa da graça de Deus. E quando surge um problema, ao invés de você consultar a Deus como Davi, você quer resolver com a força dos teus braços como Nabucodonosor. Aí vai para o pasto comer capim e perder a consciência como louco. Então Jesus disse, se vocês me seguirem, se vocês comerem desse pão, se vocês crerem, jamais vocês terão fome e sede. Hebreus 13:9, não vos deixeis levar por doutrina várias e estranhas. Cuidado com as doutrinas estranhas. Bom é que o coração se fortifique com o quê? Com graça, e não com alimentos ali é doutrinação, ensinamento, que não trouxeram proveito algum aos que se preocuparam. As pessoas se preocupam com muita alimentação, com muita doutrinação, com muita coisa, e não se fortifica na graça do Senhor. 9:9 Hebreus, o que é uma parábola para o tempo presente de Paulo, o presente de Paulo, conforme a qual se oferece tanto dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta culto.
Assim está o sistema religioso. Vou para a igreja, vou cultuar a Deus, vou prestar o culto a Deus, vou adorar a Deus. Adorar como? Cultuar quem? Louvar quem? É o que nós lemos em Amós 5:21. Eu não me agrado da reunião de vocês, eu não tenho prazer nos instrumentos musicais de vocês, eu não tenho prazer nas ofertas de vocês, eu não tenho prazer nos sacrifícios no altar de vocês, porque o que vocês estão fazendo não é para mim, é para vocês mesmos. O pastor está consagrando um monte de obreiro, não é para me servir, é para servir o pastor. O pastor está pedindo de dízimo, dizendo que é para Deus, não é para Deus, é para ele trocar de avião. Só viu o avião na mente agora? É? O pastor está inventando aí os sacrifícios, as campanhas, as fogueiras. Não tem nada a ver para Deus, gente. É para o homem. Não aperfeiçoa aquele que presta o culto. Ah, mas eu levei a rosa do puxamento, eu levei o óleo ungido, eu levei a água benta, eu levei a... Você levou o mundo inteiro, só esqueceu de levar uma coisa: Cristo, Deus. Só esqueceu de levar a palavra. Não aperfeiçoa aquele que presta o culto. Ah, irmão, mas eu sou um homem ou uma mulher de Deus, eu estou sempre no altar. Eu sou do altar, irmão. Você vigia. Você é do altar? Então vai ter que entrar aí no altar e riscar, botar o álcool, né? E passar fogo. Não é isso? Porque ser do altar tem que queimar. E para queimar tem que ser imolado. Para imolar tem que morrer. É do altar, irmão? 9:10. Sendo somente no tocante a comidas. Pode isso, não pode, come, não come. Ah, mas eu não posso comer camarão. Tu é judeu? Eu não posso comer carne de porco. Tu é judeu? Eu não posso tomar café porque Deus disse para não beber café. Eu só tomo cevada. Tu é judeu? É porque eu tenho que guardar o sábado. Tu é judeu? Eu não posso comer carne, só peixe. Como assim? Aí eu nem vou dizer que é judeu, porque o judeu aí já é invenção mesmo. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas, e em várias abluções, ordenanças da carne, não tem nada do espírito. Aí Paulo inclui as festas, lua nova, Pentecostes, festa das colheitas, dízimos, sacrifício. Aquilo tudo era para o Velho Testamento, tem nada a ver para o nosso tempo. Deus não está preocupado com o que você vai comer, Deus não está preocupado com o teu sacrifício no altar, Deus não está preocupado com o tipo de roupa que você veste, Deus não está preocupado se você, porque eu tenho que levar o dízimo para o Senhor. Isso era do Antigo Testamento. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas. Porque eu tenho que jejuar, porque se eu não jejuar, Deus não vai se agradar de mim. Querido, se você passa fome, imagine, quantas pessoas estão passando fome no dia de hoje? Então tem mais vida com Deus porque está passando fome? Então a religião te ensina isso, você precisa se abster do alimento. Meu irmão, se você não pode comer gordura, não pode comer aquele feijão gordo, com calabresa, com bacon, jejua dessa comida aí para não te causar mal. Mas você jejuar, deixar de comer, achando você que porque você se absteve de um alimento, Deus vai olhar para você e vai dizer: ô meu filho, você é melhor do que o irmão ali, porque o irmão encheu a pança ontem e você está aqui com fome. Quando ele é o alimento, quando ele quer me manter forte na fé, firme. Por quê? Porque as pessoas olham para a Bíblia e querem lá no Antigo Testamento fazer o que os judeus faziam, praticar o que o judaísmo ensinava e não viver de fato a essência de Cristo. Então a nossa verdadeira Páscoa, o nosso verdadeiro alimento é a graça do Pai em nossas vidas, é viver a liberdade em amor, com a consciência plena de que nós somos dependentes do Pai, dependentes de Deus, mas sem essa culpa religiosa, sem esse fardo, esse jugo que a religião coloca sobre a sua vida. Porque você faltou culto. Irmão, eu lembro que quando eu era da religião evangélica, se o irmão não fosse, faltou o dízimo lá, né? O pastor vai lá na casa de fulano, ele está em falta com dízimo.
Eu ficava assim, meu Deus do céu. A preocupação desse povo é encher os cofres. A preocupação desse povo é manter um grupo escravizado, manipulado. Você só vai casar, porque isso aconteceu na minha vida, né? Você só vai casar com quem Deus mostrou que você vai casar. Você só pode viajar se Deus... Aí usa a Bíblia, né? Tudo fora do contexto. Tiago disse, isto faremos se Deus permitir. Mas Tiago disse dentro de um contexto específico. Eu não posso trazer isso para a tua vida e dizer, irmão, Deus disse que isso faremos se Ele permitir. Mas isso dentro do contexto da tua vida ou da vida que Tiago falava com os ouvintes da época? Então eu preciso mostrar nas Escrituras que nem sempre as Escrituras ela é transcendental, que é atemporal, mas era uma mensagem específica para um tempo, para um grupo de pessoas. Então esse é o problema, quando as pessoas se preocupam com isso, com alimentos, oblações, ordenanças impostas, até o tempo da reforma. Aí vem o pastor, olha... A reforma foi 1500 não sei quanto, quando Martinho Lutero, não sei... Que reforma de Lutero, irmão? A reforma aconteceu quando Cristo na cruz bradou, está consumado, tira o velho, estabelece o novo. Não é mais Moisés com a lei, agora é Cristo com a sua graça em nossas vidas. O povo que buscava Deus no templo em Jerusalém, a mulher chega para Jesus, a mulher era samaritana. A mulher diz, nós adoramos nos montes, vocês dizem que em Jerusalém é o lugar da adoração, no templo. Jesus disse, a hora vem, e a hora é chegada, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque, disse Paulo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo. Esse é o alimento da graça. Esta é a nossa verdadeira Páscoa, a nossa verdadeira ceia. Quando você entende essa essência de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu não posso chegar aqui e dizer, venha para a casa de Deus. Deus não mora nesse lugar, isso aqui é uma garagem. Quando eu sair, meu irmão coloca o carro aí. Deus mora em você, na tua mente, na tua consciência. Sabe onde é que Deus mora? Quando você vai pegar algo de alguém que você sabe que não te pertence e Deus fala com você. Você pode entender que é Deus ou você pode entender que é a sua consciência, o que é certo, o que é errado. Essa é a consciência do padrão cristão que nós temos. Deus não mora atrás de um terno e uma gravata ou de um cocó, de um véu. Não! Deus está em nós, na nossa consciência. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. O nosso alimento está em João, capítulo 6, versículo 63. Quando Jesus disse assim, a carne para nada presta, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ela promove vida no nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 14, disse Paulo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, ensinamentos diversos, pela fraudulência de quem? Do capeta, do diabo, dos homens, irmãos. Pela sua astúcia, tendente ao erro. Então, olha, veja bem, quando alguém começa a apontar o erro do outro, é porque ele quer cobrir o dele. Quando alguém começa a apontar muito o erro do outro, é porque ele quer cobrir o erro dele. Então o que acontece? Quando o pastor começa a dizer, ei, você que está assim, é porque o diabo está agindo na sua vida, é porque os demônios estão trabalhando para te destruir. Aí vem Paulo, pela fraudulência dos homens, pela sua astúcia, tendente ao erro. Então o que acontece? O homem, ele vem distorcendo a palavra, e ele precisa de um bode expiatório para culpar alguém, para que ele não seja pego ali nas suas falhas. Então ele sempre tem que culpar alguém. Não fui eu, foi ele. Foi a mulher que tu me deste. Não foi Adão, não. Foi a mulher que tu me deste. Mas
Deus deu conselho para Adão. É para Adão não comer. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu que me deu para comer. Eu não falei nada com ela, falei com você. Caim, o pecado está à porta. Eu falei com você. Não. Que nós não sejamos como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela sua astúcia tendente ao erro. 1 Timóteo 4,2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens que têm a mente cauterizada, vai cauterizar outras mentes. Não tem como você aprender o que é certo de alguém que está vivendo errado. Vamos lá, os homens agora, né? Você é um homem casado. Aí chega um jovem que vai se casar e diz assim: qual conselho o Senhor me dá? Eu que vou me casar agora, você como homem casado. Aí o camarada que é casado, ele tem a esposa dele em casa, tem outra mulher fora do casamento, extraconjugal. Qual o conselho que ele vai dar para o jovem? Qual a moral que ele tem para dar para o jovem que vai se casar agora? Nenhuma. Então qual é o conselho que um líder religioso vai dar para alguém viver a verdade, se ele está entrelaçado na mentira? Ele não tem nada para fazer. Aí as pessoas confundem barulho, volume, seguidores na rede social, fama, dinheiro, com unção, com ser cheio de Deus. Ah, irmão, se tu fosse cheio de Deus, isso aqui estava lotado de crente. E no Bavi é todo mundo cheio de Deus, e por que o Bavi está lotado? Tem nada a ver. A multidão não estava ali com Jesus, mais de 70 mil pessoas? E por que estava todo mundo atrás de pão? Ninguém estava cheio de Deus. E quando os 12 disseram assim, nós vamos ficar aqui, e Pedro disse, para quem iremos? Jesus ainda disse, ainda tem um aí que ainda vai cair fora, que vai me trair. Então não é quantidade, não é volume, é vida. Segunda Coríntios 11:4, porque se alguém vos pregar outro Jesus que não pregamos, ou outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Paulo estava dizendo, vocês vão sofrer se vocês receberem a mensagem de outro Jesus. Que outro Jesus? Outro Jesus que não era aquele Jesus que Paulo pregava da graça de Deus. Se vier outro Jesus pedindo sacrifício, se vier um outro Jesus pedindo isso e aquilo, exigindo isso e aquilo, se vier um outro Jesus dizendo que você tem que subir, buscar, sacrificar, vocês vão sofrer. Se vocês receberem um outro espírito, se vocês receberem uma outra direção que não seja de Deus, vocês precisam examinar os espíritos se procede de Deus. E João disse, examinai os espíritos, para ver se procede de Deus. Aí ele continua, porque há falsos profetas. Então, os espíritos eram aqueles homens que traziam a falsa mensagem. Eles eram falsos profetas. Cuidado, não receba outro espírito. Quando alguém trouxer uma mensagem, lembre-se, a mensagem é espírito. Mas que espírito é esse? Esse espírito não procede de Deus. Jesus estava com os discípulos e João e Tiago disseram assim, nós podemos orar para descer fogo lá em Samaria e queimar aquele povo, assim como Elias orou? Aí Jesus disse, vocês não conhecem o Espírito, vocês não estão andando no meu Espírito. Paulo disse que Timóteo andava no mesmo Espírito. O que Paulo pregava, Timóteo pregava. O que Timóteo pregava, Paulo confirmava, no mesmo Espírito. Porque aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, porque o Espírito de Deus estava em Cristo, o Espírito de Cristo estava em Paulo, e Paulo andava no Espírito de Cristo, e Timóteo andava no mesmo Espírito, todo mundo alinhado, no mesmo Espírito. A Paulo disse, cuidado com outro Espírito aí, viu? Que pode vir alguém chegando e pregar outra coisa, não está no mesmo Espírito.
Ou outro evangelho. Que evangelho? Não há outro, mas há alguns, disse Paulo em Gálatas, alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo, né? E com isso trazendo confusão para a igreja. Evangelho, boas novas, boas notícias. Lembrando, gente, evangelho não é Bíblia. Evangelho são as boas notícias do reino. Evangelho é uma mensagem pós-morte e ressurreição. Mas as pessoas pegam a Bíblia, lê Gênesis e dizem, vamos falar do Evangelho. Que Evangelho? Daniel, capítulo, vamos, o Evangelho de quem? Daniel? O Evangelho de São Lucas, Evangelho de Lucas? O Evangelho de Marcos? Marcos não tem Evangelho. O Evangelho de Mateus? Não, Mateus não tem Evangelho. Então o Evangelho de João? Não, João não tem Evangelho. Ah, irmão, então vamos para o Evangelho de Pedro? Não, Pedro também não tem Evangelho. Então vamos para o Evangelho de Paulo, que é o que o senhor prega. Não, Paulo não tem Evangelho. O Evangelho é de Cristo. Dentro de cada contexto, aqueles homens de Deus informaram, falaram, relataram coisas dos seus respectivos contextos. Mas o Evangelho é de Cristo. O fundamento é Cristo. Não podem colocar outro fundamento. Ah, mas tem uma passagem aí sim que Paulo diz, segundo o meu evangelho. Paulo ele era tão envolvido com o evangelho, que ele dizia que vivia não ele, mas Cristo vivia nele, que Paulo não tinha mais vida. Paulo não tinha vida social. Pedro tinha uma esposa. Ou não? Não, irmão, Pedro era o primeiro papa. Papa não casa. Pedro tinha esposa, que a sogra estava com febre. Mas Paulo nem casou. Paulo ele mergulhou de fato no evangelho, a ponto de dizer que ele não tinha mais vida. A vida dele era ali. 11:13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Falsos apóstolos. Tito 1:4-5. Mas quando apareceu a bondade de Deus, olha que alimento, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, não é pelo que você fez ou que você faz, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse é o alimento do Espírito. Tem mais? 2 Timóteo 1:9, estamos terminando, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não em virtude de obras, mais uma vez, Paulo enfatiza isso aqui, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo, antes dos tempos eternos, foi estabelecido em Cristo. Efésios 2:5, estando nós ainda mortos em pecados, falando da vida dos judeus, e dos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo ressuscitou, domingo de Páscoa, aquele povo foi ressuscitado em Cristo também, uma consciência em Cristo. Pela graça sois salvos, 2:8-9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. 1 Coríntios 2:4, a minha linguagem e a minha pregação, isso é interessante, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Fim, graça e paz. Amém, meus amados? Então esse é o alimento do nosso espírito. Que a graça, que o amor de Deus esteja sempre nutrindo a tua mente e o teu coração. Essa sim é a nossa verdadeira Páscoa, a nossa verdadeira ceia.